Shalom, shalom, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma live aqui no Instagram, mas só que eu tô deixando aqui para que você possa acompanhar também, tá? E hoje vocês vão entender um pouquinho sobre isso, sobre as tribos, né? A gente tirar esse tabu, às vezes que as pessoas têm dúvida a respeito mesmo, né, de porquê das tribos, como que funciona. Hoje a gente vai tirar todos esses tabus para a honra e glória do Cordeiro, daquele que vive e reina. Vamos repreender todo espírito de religiosidade, todo espírito do anticristo, que se disfarça de Cristo dentro das igrejas e que deturpa todo conhecimento e aquilo que o Senhor fala para nós, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para dizer que nos submetemos à tua vontade, à tua graça e à tua misericórdia. Sabemos que o Senhor é bom e que a tua misericórdia, o teu amor, ele dura para todo sempre. Não estamos aqui, Deus, pelos homens, não estamos aqui buscando a aprovação dos homens, mas estamos aqui, Deus, a aprovação do teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade que reina sobre a nossa vida, reina acima de todo principado, reina acima de toda potestade, reina acima de todo ataque do inferno que tenta impedir o poder do Senhor de agir nesse lugar. Mas grandes são as coisas que o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Assim declaramos, como Davi falava. E agora, Deus, nós nos retiramos de todo o campo de batalha que possamos ter entrado, Pai, no momento antes de estarmos aqui. Sabemos, Deus, que tudo que envolve o teu reino e verdade envolve batalha. Da mesma forma que um reino se levanta, o outro se levanta para contrapor. Então, nessa hora, retiramos corpo, alma e espírito, Pai, de todo lugar, de todo campo de batalha espiritual. Feche esses portais em nome de Jesus. Coloca os seus anjos com espadas flamejantes ali, Espírito Santo. Esteja protegendo os nossos altares, protegendo os nossos bens. Em nome de Jesus, fecha mesmo, Pai. Esteja restituindo a nossa armadura espiritual, onde está escrito lá em Efésios, nós tomamos toda a armadura espiritual renovada para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor esteja restituindo, Pai, toda arma espiritual, toda arma forjada não prevalecerá contra nós. Esteja também restituindo, Deus, nosso corpo, alma e espírito na saúde, na mente. Guarda a nossa mente no dia da batalha, Deus. Prevaleça aqui, enche esse lugar com a tua presença. E agora nós nos referimos a todo espírito maligno que se opõe, que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. Nós te amarramos, espírito de incredulidade. Nós te amarramos, espírito de anticristo. Nós te amarramos, lobo em pele de cordeiro. Nós te amarramos em nome de Jesus nessa hora. Nós amarramos todo intento maligno, todo espírito humano ou não, que se levante contra o conhecimento de Jesus Cristo. Derrubamos agora toda barreira de mente e declaramos que pelas armas espirituais nós estamos submetendo, cativo, preso, prisioneiro, toda altivez, todo pensamento que se levante contra a autoridade do poder, conhecimento e nome de Jesus Cristo. Seja repreendido para a honra e glória do Cordeiro. Amém. Amém. Nós estamos restituídos, nosso corpo está intacto, nossa alma e nosso espírito restituídos pelo próprio Deus, para a honra e glória do Cordeiro, daquele que vive e reina. Amém? Então, nesse momento, a gente fecha todas as 7 saídas que o inimigo usou para fugir da nossa vida, como está escrito na palavra de Deus, né? Que por 7 caminhos ele fugirá, lá em Deuteronômio 28. Então, a gente, quando dentro da batalha espiritual, muitas das vezes, né, a gente tem uma vitória, glória a Deus, mas a gente precisa observar as nossas fronteiras. E isso é muito sério. Dentro de uma batalha, o povo de Deus inteiro participa de uma batalha espiritual a todo momento e não percebe que está acontecendo isso, né? Porque, puxa, eu vou entrar numa batalha, eu não entrei, eu não pedi nada, mas às vezes você pegou carona com alguém, você orou por alguém, você teve um sonho profético, você pode ter tido um ataque à noite, e dentro daquele contexto e daquele momento, o que aconteceu? Infelizmente, né? Querendo ou não, você precisa estar preparado. É por isso que a Bíblia fala que nós temos armadura. Então tem gente que fala, não entro em batalha, isso aí não é para mim. Sinto muito informar.
entra em batalha sem saber. Então, antes de você se preparar para isso, né, do que ser aí surpreendido, né, por um ataque indevido do inimigo. Então, pessoal, você entra em campo de batalha, você querendo ou não. Então, por que não nos preparar? Então, por que não buscar na palavra de Deus? E é isso que a Bíblia fala. O meu povo perece por falta de conhecimento, ele é destruído. Quantas pessoas têm armas bélicas poderosas para vencer, por exemplo, um país que ouse atacá-lo? Mas se não houver soldados que saibam manusear, do que adianta você ter todo aquele recurso? Se não houver soldados treinados dentro de um exército, não importa quanto de recurso, de poder bélico, né? De poder de guerra, aquelas pessoas têm. Mas, de fato, acabam sendo destruídas mesmo assim. Elas e os seus recursos. Muitas das vezes as suas bênçãos roubadas e levadas para as trevas. Ou você acha, por exemplo, como que o inimigo faz? A grande serpente, o Satanás, o diabo, aquele que seduz todo mundo. Como você acha que ele faz? Se ele não pode dar nada de bom. Nele só existe mentira. Então, como que você acha que ele faz para presentear alguém uma casa, com fama, com prestígio mediante aos homens? Se toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes, como está escrito na palavra de Deus, ele rouba de quem tem. Por isso, quando ele tentou Jesus, ele falou assim: tá vendo tudo isso, toda essa riqueza? Me foi dada. E eu posso dar a você se, olha, negociando. Ele é um negociador hábil, que nem sempre negocia com dinheiro. Se você for lá para o Oriente Médio, você vai ver. Isso é uma arte, tá? Eles gostam de negociar. Se ele te pergunta uma coisa, você fala, quanto que é? Daí você fala, tá bom, tá aqui o dinheiro. Eles ficam ofendidos, tá? Eles ficam muito ofendidos, eles acham que você foi muito superior a eles. Você tá dizendo que quanto eles falarem, não, eu pago. Então, eles querem negociar, e muitas das vezes, né, principalmente nessa região, os árabes, negociantes árabes, isso é uma arte, e eles amam fazer isso, inclusive usando a mentira. Então, já cansaram de vender pedra aí para as pessoas, né? E isso é normal lá. Cansaram de vender pedras, por exemplo, ó, isso aqui é uma pedra preciosa, olha aqui. Então, assim, eles se sentem honrados até quando eles acabam vendendo alguma coisa, e isso não é, de fato, aquilo que eles estão falando, tá? Porque isso é normal, eles não são considerados trambiqueiros, assim, dentre eles, tá? É porque é cultura. Então, de fato, o diabo faz isso o tempo inteiro e negocia o tempo inteiro a nossa fé e as coisas que o Senhor nos dá, porque é cultura. E ele está aqui para isso. Cabe a nós resistirmos ao diabo para que ele fuja de nós, tomando toda a armadura espiritual, tomando o nosso capacete da salvação, vestindo a nossa couraça da justiça, o nosso escudo da fé, a nossa espada, que é a palavra de Deus, o cinturão da verdade, muito importante, e calçar os nossos pés no evangelho da paz. E dessa forma, nós estaremos preparados para resistir ao diabo e fazê-lo fugir, como Jesus fez no deserto. E ele disse: a Deus somente eu devo adorar, pois está escrito. Ele vence o diabo primeiramente com a palavra. E diz a Bíblia, então o diabo deixou Jesus e os anjos vieram servi-lo. Ele saiu do deserto vitorioso. O deserto é a maior oportunidade que existe para a gente ganhar uma autoridade nunca antes ganha. E por que ele falou que todo aquele reino lhe foi dado? Jesus ainda não tinha morrido na cruz. O homem entregou e deu a autoridade à serpente, a antiga serpente, hoje o grande dragão. Assim diz Apocalipse. Então, o que a gente precisa entender é que a serpente cresceu pra caramba. E isso significa que nós é que demos de comer essa serpente. A Bíblia fala, olha, você vai se alimentar do pó da terra. Você e eu fomos feitos do pó da terra. A serpente se alimentou daquele pó.
E aí, lá em Apocalipse, ela já virou um dragão enorme e disse: eis o dragão. E João faz questão de dizer: a antiga serpente. Agora ela já é um dragão, porque ela se alimentou do pó da terra. Mas esse pó é uma matéria-prima que o Senhor fez e dali saiu a mim e a você. E se nós estamos permitindo e dando a nossa essência, a nossa alma, a vida que está em nós, para a serpente, ela ganha autoridade sobre aquilo. E naquele momento, a principal função de Jesus foi recuperar essa autoridade. Porque até então ela estava perdida. Ela estava entregue nas mãos do diabo. E a gente vê isso claramente lá no Jardim do Éden. Porque Deus chegou e falou assim: quando alguém chega e cobra a tua filha de alguma coisa, e que ela não pode muito, né, responder por aquilo, mesmo que ela tenha causado aquilo, ela certamente vai procurar você ou teu marido como uma autoridade sobre ela. Ela não tem condições, se um adulto chegar e confrontá-la: olha só o que você fez aqui. Ela vai olhar, vai ficar assustada e certamente vai gritar mãe. Se alguém chegar para brigar com ela, ela vai buscar a autoridade que está sobre ela. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. O pai entregou a autoridade na mão de Adão. Adão entregou a autoridade na mão da esposa. A esposa entregou a autoridade na mão da serpente. E é por isso que está escrito que quem edifica ou destrói uma casa, um governo, é a mulher, não o homem. Porque a capacidade de edificar e de arrancar e destruir está na mão da mulher. Nós temos um poder dado por Deus, uma autoridade dada por Deus. E quantas vezes, quando Deus chega e cobra do marido uma postura, uma situação, o que ele faz? Foi a esposa que o Senhor me deu. E ele entrega o reino, a autoridade que deveria estar nas tuas mãos para tomar aquela decisão, na mão da esposa. E muitas das vezes a família é destruída por causa da atitude do marido, não da esposa. Você pode reparar que quando Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, não aconteceu nada. Nada. Senão Adão tinha levado um susto, ele não tinha nem comido. Nada aconteceu. Porque Deus fez essa proibição para Adão, não foi para Eva. E aí, ela entregou, diz a Bíblia que ela entregou para o seu marido, que estava do seu lado, sem falar nada. Estava em silêncio observando. A Bíblia diz que Adão estava do lado de Eva, quando a serpente estava falando e abordando a sua esposa. Os maridos, muitas das vezes, não protegem as esposas. Eles não protegem como tem que proteger. E depois, ele mesmo é o mais prejudicado por não proteger a família, por não entender que precisa tomar o cetro. Então, ele ali do lado, vendo aquela situação e vendo toda aquela discussão. E então, a serpente foi falando com Eva, foi seduzindo Eva. E Eva comeu e nada aconteceu. Então, Eva, diz a palavra, Eva entregou o fruto que está para Adão, que estava do lado dela. E então, eles perceberam que estavam nus. E aí, Deus chega na virada do dia, como é de costume, e fala: Adão. Só que agora, o que aconteceu em Jó, eu quero que você perceba algumas palavras-chave. Pó da terra, tá? Perceba algumas palavras-chave. Ouvir e ver. Porque a Bíblia fala que quando você recebe o Senhor Jesus, as escamas dos seus olhos, elas são retiradas. Porque você não fica surdo. O ataque é de Lilith, é nos olhos. É a serpente. E você percebe isso na palavra, porque Lilith é citada em Isaías 34, e eu já vou chegar lá. Quando Deus falou, Adão, ele ficou com medo, sabe por quê?
Ele não enxergava mais Deus, mas ele escutava. Então ele ouviu aquela voz estridente e falou: ouvi e temi. Onde está vindo? Eu estou cego. No mundo espiritual, eu não vejo mais, mas eu ouço uma voz, como está escrito em Salmos 29, que estremece a terra. E eu temi essa voz. Eu ouvi falar o meu nome. E aí ele disse: onde ele está? Estou escondido. Eu não sei quem fala comigo. Eu estou cego. Eu posso ser conduzido para qualquer lugar por Apolo agora? Porque eu só escuto. Então a voz que vier, eu não tenho mais condição de analisar, de olhar o bem e o mal, discernir a esquerda da direita. Assim Deus disse sobre Nínive. Jonas, você não tem pena de uma cidade que faz maldade porque não enxerga e não discerne esquerda e direita. Porque perderam a visão na queda. E então entendemos ali, quando Adão passa o governo com medo, e Deus fala: quem fez isso, Adão? E ele diz: a mulher que o Senhor me deu. Quem fez isso, Eva? E vocês precisam imaginar, pensem aí com a tua criatividade, pensem que existe um cedro daqueles de rei, um governo que faz tum, de ouro, um cedro todo cravejado de joias preciosas. Então, quem fez isso, Adão? Ele pega aquilo e entrega aquele cetro na mão de Eva. Responda. Quem fez isso, Eva? O que Eva faz? Serpente. Toma aqui. Foi a serpente. Foi a serpente. E ali ela aprendeu um código, ela entendeu. A serpente não é boba. Virou dragão, não é à toa. Ela falou: eu vou me alimentar do pó da terra. Quem é o pó da terra? O homem. Então eu vou corromper a sua genética. Eu vou entrar, eu vou invadir as suas entranhas. E você percebe isso também na Arca de Noé, quando fala que as entranhas, ou seja, o DNA, a genética do homem estava corrompida de tal maneira, por conta de relações entre homens e anjos, que o Senhor destruiu a terra pela água. Isso também tem códigos, que eu não posso abordar aqui para que não fique tão complexo para todo mundo que vai assistir e que está assistindo agora. Mas eu quero conduzir você para entender o que aconteceu. E então, quando você percebe o Éden e a tentação de Jesus, você entende por que o diabo falou assim: me foi dado toda a riqueza e governo da terra. Eva entregou a ele a mãe da vida. Isso significa Eva, mãe da humanidade ou mãe da vida. É o nome dela, né? Em hebraico no original. Porque o hebraico não é misticismo, o hebraico é Bíblia. E aí alguém pegou a Bíblia em hebraico e traduziu para você. Mas só que a cegueira espiritual é tão grande que às vezes as pessoas rejeitam a fonte da Bíblia que tem. Porque a tua Bíblia não foi criada, não foi nascida em português, gente. Era hebraica. A maior parte do Antigo Testamento era hebraico e grego. Então vamos conhecer, sim, um pouco dessas línguas para compreendermos e irmos mais fundo. Então, o que a gente entende ali? Que o diabo estava explicando o que tinha acontecido no Éden. Mas o que a gente não percebe é que a gente linka essa frase dele com o que foi dito mais tarde. O mundo jaz o maligno. Então, a gente acha que esse reino aqui é dele. Mas não é. Por quê? Quando o diabo falou isso, ele falou isso, Jesus ainda não tinha sido crucificado. Isso significa que aquilo que ele disse era verdade naquele momento. Mas diz a palavra: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele levará sobre si as nossas dores, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado,
e o governo ele colocará novamente sobre os seus ombros. E daí ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu entrego de novo pelo sangue para a humanidade. Não percam mais. E é por isso que a Bíblia fala que, assim sendo feito, Jesus foi feito e chamado segundo Adão, se fazendo primícia, a primeira espécie humana que tinha o Espírito Santo dentro, para que assim toda criatura que cresce nele e confessasse agora com a boca que o Senhor é Senhor e Salvador, que cresce primeiro no coração, ou seja, com os olhos espirituais que foram cegados, e confessassem, seriam salvos em nome daquele que vive e reina, o governo foi conquistado para nós de novo. E o que isso tem a ver com tudo que eu falei? E eu citei também o que Jó falou, que é uma frase poderosa. Jó, quando foi confrontado por tudo que tinha acontecido, e principalmente por Leviatã, depois que o Senhor explica que aquele ataque dele era por Leviatã, está lá em Jó, nos capítulos 41, 42, quando ele entende que ele estava sofrendo um ataque de Leviatã, Deus explica para ele: quem pode pegá-lo? Ele é o pai de todos os orgulhosos, você não consegue confrontá-lo com as suas próprias forças. E aí ele fala assim: então, respondeu Jó o seguinte, e eu quero ler para você aquilo que Jó falou nas Escrituras. Amém? Vou pegar aqui a outra Bíblia e eu vou ler ela para você. Tá bom? Vamos ver o que Jó disse a Deus nas Escrituras, certo? Ele falou assim: eu sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Tu me perguntaste: quem é esse? Quem é você que esconde o conselho sem nenhum entendimento, Jó? Ele confrontou Jó, ele disse: quem é você? E Jó disse: sim. E ele se humilhou. Essa é a chave. Eu falei sem entendimento, de maravilhas muito além de mim que eu não conhecia. Tu disseste: por favor, ouça, e eu falarei. Porque você não pode me ver, eu sei. Assim como aconteceu com Adão. Adão, onde estás? Eu ouvi a tua voz e tive medo. Eu não te vi e tive medo, eu ouvi. Então, Deus sabia o que estava fazendo e que só podia atingir os ouvidos de Jó. E tu disseste: por favor, ouça, e eu falarei. Farei as perguntas e você me dará as respostas. E aí, ele fala o código que a gente consegue captar o que Adão passou no Éden. Ele fala assim: eu tinha ouvido para falar de ti, com meus ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E aí ele continua. A palavra é muito linda, rica em detalhes. E ele disse: por isso eu detesto a mim mesmo pelo que eu fiz. E me arrependo onde? No pó da terra. Ele está se referindo ao que aconteceu na queda. Me arrependo no pó e na cinza. E quando você se arrepende no pó, você recebe a restituição. Porque aquele pó da terra que o inimigo usou para comer, ele é obrigado a vomitar, como ele fez com Jonas. Leviatã, o grande peixe que fez com Jó, ele vomita
a tua vida de volta. E diz a palavra que ele disse assim. E depois que Adonai disse a Jó, aqui está escrito de outro jeito, Adonai disse a Elifaz, minha ira está acesa contra vocês e seus 2 amigos agora. Vão lá, ofereçam um sacrifício. Ele é tão misericordioso que ele podia ter resgatado só Jó, mas quando Deus restaura, ele restaura a humanidade inteira. Quando o homem pecou, ele atingiu a humanidade inteira. O Senhor restaura todos que estão ao seu redor. E ele te explica o que fazer para você atingir essa salvação. E ele foi. E ele falou assim, olha, vão lá, eu tenho uma saída para você. Vocês vão oferecer sacrifício para mim. Mas do jeito que vocês estão, não tem como eu fazer nada. Então, eu vou fazer o seguinte. Fala para Jó oferecer no lugar de vocês por vocês. E enquanto Jó estava perdoando os seus amigos, olha a única coisa que faltava para Jó ser restituído. Porque a Bíblia fala assim, vamos orar pelos nossos amigos. É muito pobre. Porque Jó foi restituído. Quantas vezes a gente escutou isso? Jó foi restituído enquanto orava pelos seus amigos. Que amigo? Eles não eram amigos de Jó? Era perdão que era o código que está aqui. Porque se ele aceitasse sacrificar pelos amigos, ele estava intercedendo. Pai, eu estou livre de toda acusação. Era perdão que Deus estava falando. Ele já tinha se humilhado. E a evidência da humilhação, para que ela seja completa, é o perdão. E por isso Deus mandou ele de volta e falou, Jó vai oferecer sacrifício por vocês. Oferecer sacrifício. Não foi só Jó. Jó também faltava uma coisa na vida de Jó para ele ser restituído, perdoar os seus ofensores. É por isso que no Pai Nosso, você vai ver que a última coisa que é necessário acontecer, perdoe o que eu tenho feito a você, Deus, da mesma forma que eu tenho perdoado aqueles que me devem. Então, quando a gente pede isso a Deus, Leviatã faz isso, que é um dos tronos, é o trono da tribo de Naftali. Falta 2 coisas acontecerem. Sacrifique pelos seus amigos, não importa quanto por eles, porque eles não sabem diferenciar a esquerda da direita, Jonas. Então, tudo que lhe foi roubado, porque já houve um primeiro arrependimento, lhe será restituído no pó e na cinza. E diz a palavra que enquanto aquele sacrifício, aquela adoração era feita, não, Jó orava pelos seus amigos. Meu Deus, entenda a profundidade das escrituras. Enquanto aquele sacrifício, aqueles 7 novelos, 7, promessa. Número da promessa, Isaac, 7. 7 foi o filho de Abel, depois que Abel morreu. É o número que significa, né, a plenitude divina. Quando a promessa, o kairos, que é o tempo determinado, se encontra com o cronos. E isso Deus fez. E ele disse assim, quando Jó orou pelos seus amigos, lê-se, quando Jó perdoou seus ofensores, Adonai restaurou a sua sorte e deu para Jó 2 vezes mais do que aquilo que ele tinha antes. Entenda que isso é quando você entende sobre tribos espirituais e os seus antagônicos. A Bíblia é profunda. E você só consegue entender quando o Espírito Santo de Deus, o Senhor, conta para nós que tipo de ataque você está vivendo e por quê. E se você não sabe, Jó nasceu em Adar. Ele era da tribo de Naftali. E ele fala isso sem vocês perceberem. Vocês sabiam
E é por isso que ele foi atacado por Leviatã. Olha o nascimento dele, quando ele fala do nascimento, foi algo muito incrível. E eu, estudando a palavra de Deus, eu falei, Deus, é verdade? Como eu não tinha percebido isso antes? Como os meus olhos não estavam te vendo, apenas eu ouvia lá na igreja? Ouvi falar de você. Olha o que ele disse do nascimento para você pegar os códigos, hein? Bem como. Olha só, está lá em Jó 3. Ele começa amaldiçoando o dia que ele nasceu. Vocês perceberam? Ele fala. É um código da tribo, né? Isso. Presta atenção. Pereça o dia em que eu nasci, a noite em que se disse um homem foi concebido. Aí, agora eu quero levar você para o 7. Que aquela noite seja desolada, que um grito de alegria não seja ouvido, que aqueles que amaldiçoam o dia as amaldiçoem, que aqueles que amaldiçoem possam levantar o Leviatã. Ele sabe que no dia do seu nascimento havia um ataque ali. E eu creio, eu não posso afirmar com 100% de certeza, existe um código aqui. E eu creio que Jó não ia falar do nascimento dele de Leviatã ao mesmo tempo. E dos meses, se não fosse algo muito específico. Não sei se você sabe, mas Jó foi escrito antes de Gênesis. Jó é o primeiro livro da Bíblia. Jó é o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia ela é organizada de uma lógica, mas o primeiro livro, o mais antigo das Escrituras, é o livro de Jó. É o primeiro livro da Bíblia. Tá? E depois Moisés nasceu e escreveu Gênesis, quando ele foi levado para conhecer toda a criação. É por isso que quando ele pediu, mostra a sua glória, e ele mostrou, né, o trono dele como uma sefirá, sobre 10 fundamentos pelos quais ele usou 10 frases para construir o mundo. E aí ele levou Moisés lá para Gênesis. E aí ele descreveu todas as 10 frases, os 10 fundamentos. Né? No hebraico está escrito a palavra safir, né? Ela pode ser usada para safira, e também sefirá. Sefirá é um fundamento em que, lá em Êxodo, o Senhor explica, conta para Moisés aquilo que ele pediu, mostra-me sua glória. E ele escreveu Gênesis, por 10 frases. E essa informação dá uma outra live. Então, a gente não vai abordar isso agora. Mas só para vocês entenderem. E sefirá, né, quando você leva para o original, ela pode ser traduzida como safira. Então, as pessoas olharam aquilo dali, e como o hebraico ele não tem vogal, então você escreve, por exemplo, safira ou sefira. Você não consegue ler as vogais. Então, naquela época, não tinha os pontinhos para ajudar a gente, não. Então, só escrevia consoantes. Então, a pessoa enxergava o S de safira, vamos botar assim, bem literal, o F e o R. Então, pode ser sefira, sofira. Entende? Por quê? Porque não era escrito as vogais, só as consoantes. O hebraico também não tem número. Então, você não usa um número para você simbolizar uma conta. É por isso que você consegue, no hebraico, somar as letras do seu nome. Isso não é numerologia, isso é hebraico. É uma língua que existe e é utilizada até hoje. Então, se você quiser fazer uma conta no hebraico, a mesma letra que você usa para colocar no nome, você usa para colocar numa conta. Veja como é que eles colocam os anos. Né? Estamos no ano 5.782. Veja lá no hebraico como que se escreve. Se escreve com as mesmas letras. E essas letras têm códigos. Códigos esses que foram entregues para Moisés através das 10 frases que o Senhor criou o mundo. Está lá em Gênesis 1. E ele escreveu essas frases, né? E aí são os 10 fundamentos de um governo. O governo é o número 12, porque o Senhor disse isso por N acontecimentos, tá? Quando ele deu o governo para
para Jacó, e a partir da sua descendência iria nascer ali uma nação muito numerosa, eram 12 filhos, tá? Homens, e é isso que quer dizer, tá? Então, pessoal, a Bíblia, ela está cheia de mistérios e ela está cheia de segredos, e o Senhor entregou de novo o governo para nós. E o que isso representa? Representa que no Antigo Testamento, os homens, eles eram separados na tribo de Levi, e aí só eles podiam entrar no templo, se alguém entrasse, morria. A gente vê acontecendo vários casos de morte de pessoas que ousaram a estar entrando ali, né? A estar entrando, infelizmente, contra a vontade de Deus, ou no templo, ou tocando a Arca da Aliança. E nós vemos isso de uma forma muito clara através de morte. Hoje a morte é espiritual. Quando você tenta acessar algo, né, que não lhe diz respeito, que não tem autorização por Deus, quantas pessoas são destruídas por falta de conhecimento, né? Então, o que Deus fez para restaurar esse governo? Número 1, ele deu algumas reconfigurações ali. Ele separou todas as tribos, e ele organizou essas tribos em forma de guerra. Porque antes, quando as pedras foram colocadas ali representando cada um dos filhos de Jacó no peitoral do sacerdote, elas tinham sido organizadas por fileiras, e essas fileiras elas foram colocadas representando cada nome de cada filho de Jacó por data de nascimento. Os meses hebraicos, né, considerados até aquele momento, eles também eram organizados de uma determinada forma, assim como era organizado por ordem de nascimento. Então, Deus chegou em Números 10 e falou assim, não será mais assim. Por quê? Jacó tinha falado muito tempo atrás que Rúben era o primogênito, mas ele não seria mais o primogênito porque ele contaminou a cama do seu pai. Ele tinha feito algumas declarações. E Deus fez isso na prática. Ele falou assim, eu vou fazer 2 mudanças básicas. A primeira mudança, eu vou organizar agora as tribos por ordem de guerra. E todas as vezes que vocês, igreja, porque a palavra igreja surgiu aonde? Se você levar lá para o hebraico, ela surgiu lá no deserto, quando o Senhor constituiu a igreja através das 12 tribos espirituais. Isso está escrito na palavra. Não estou inventando aqui. Então, essa palavra, ela foi gerada lá. O Senhor já chamava o povo ali de igreja. A palavra igreja, né, congregação, se você levar para o grego, ela significa eclésia. Mas onde está o livro de Eclesiastes? No Antigo Testamento. Isso é um código, porque Salomão amava fazer isso. A glória de Deus encobre as coisas. Mas os reis, a grande glória, a honra dos reis é capaz de desvendá-la. É o meu versículo favorito da Bíblia. Somente a glória de Deus pode desvendar, pode encobrir algo, pode cobrir algo. Mas somente a honra de um verdadeiro rei é capaz de descortinar tudo isso. Então, a gente não entende porque muitas pessoas não entendem as escrituras, mas é porque elas não nasceram de novo. Elas não são filhas do rei, apesar de acharem que são. Eu não estou falando em entender, gente, algumas coisas complexas, a pessoa acabou de aceitar Jesus. Eu não estou falando disso, não. Aceitar Jesus, assim, né? Porque a igreja fala desse jeito. Mas, assim, a pessoa acabou de entender sobre o plano de salvação, não é isso. Eu estou falando daqueles até que sabem demais da conta e que não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz, como diz as escrituras, separar a esquerda da direita. Então, ele chamou aquele povo de igreja. E aí ele falou, eu vou reorganizar essa igreja. Eu vou colocar armas de guerra. Eu vou colocar posição de guerra. E toda vez que a igreja avançar, a ordem que vocês vão marchar.
a ordem que vocês vão marchar. É essa que eu vou passar a falar agora. Mas existe uma coisa também. Eu não quero só organizar a ordem da igreja, mas eu também vou reorganizar a ordem dos meses. Porque lá em Apocalipse 22, existe uma árvore, e que essa árvore tem 12 frutos. E a cada mês bíblico, não mês gregoriano, mas a cada mês bíblico, é derramado sobre a terra. E ele viu, ora, eu também tenho que reconfigurar os meses. Por quê? Porque as bênçãos derramadas naquele mês, elas estão associadas àquela tribo. Daí ele falou, então agora, o mês de Tisrei não vai ser mais o número 1. Eu quero que vocês coloquem Nissan como o primeiro dos meses, porque agora eu estou colocando Judá como primeiro na marcha. E eu preciso alinhar esses tempos e estações de acordo com a unção que vai ser derramada sobre essa tribo naquele momento. E aí ele fez assim... A gente está no primeiro de lição hoje, né? Mas é porque esse mês tem 13 meses, tá? Mas depois eu explico sobre isso. Então, o que vocês precisam entender? Antes de pegar os detalhes, é entender o que Deus fez. Então, vocês têm que pensar como de janeiro a dezembro, tá? Então, por exemplo, ele pegou o mês de abril e ele falou, agora, janeiro não vai ser o número 1. Eu vou colocar o mês de abril como sendo o número 1 e o ano de vocês vai começar a partir de abril. É simples assim. Ele simplesmente reconfigurou. E aí vocês passem a contar nessa ordem. Assim que acontece. Tá bom? Então, pessoal, quando você entende isso, as coisas também mudam. Porque você consegue compreender claramente que o Senhor ali, ele fez 2 ajustes ao mesmo tempo e isso é um código bíblico. Ora, por que ele alterou a ordem das marchas e ele tinha que mudar um calendário bíblico? Isso é muito grave. Gente, imagina se alguém falar que a partir de agora o ano novo vai ser de março a abril, o fuzuê que vai dar no mundo. Isso é sério. Então, ele mudou um calendário inteiro. E as pessoas não observam isso. Da mesma forma que ele mudou as marchas. Ele falou, agora não vai ser mais nascimento, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer aqui. E aí eu preciso organizar assim, e com isso eu preciso mudar o nascimento deles, eu preciso mudar a unção deles também. E aí ele foi colocando. Aí ele disse, Judá é a tribo que vai para a primeira marcha. E aí ele disse assim, Nissan, que significa ramo, que significa, né, dentre outras coisas, no sentido de louvor, de fala, significa, tem também, remete à fala, tá? Que é o mesmo sentido de Judá. Daí, Nissan, a palavra Nissan você usa para ramo. E aí ele falou, agora Nissan será o primeiro rei para os meses. Daí ele falou assim, Judá será o primeiro. O cetro de rei não sairá das suas mãos. E ele foi lançando esses códigos a cada mês, de tal forma que pudéssemos compreender que a unção daquele mês estava relacionada àquela ordem, àquela marcha. E ele foi falando isso de cada um dos meses. Você percebe que o mês de Nissan, que significa ramo, ele é citado lá em Isaías, mas só que você só consegue enxergar isso quando você vai para o hebraico. Fala bem assim, porque um ramo de renovo sairá da tribo de Judá. Então está escrito assim, porque um Nissan de renovo sairá da tribo de Judá. É isso que está escrito. E com isso, a gente consegue associar facilmente, sem esforço algum, as tribos aos meses. Da mesma forma que Deus estabeleceu a ordem das tribos, ele foi e reconfigurou todos os meses. E ele foi falando o código de cada coisa. Ele foi e foi colocando. Agora é o segundo. Yar. Então, vamos pensar assim, tá, gente? Ó, abril, né? Depois vem maio. Tá? Por quê? Porque o calendário hebraico, ele é aproximadamente uma média. Você coloca do dia 20 de um mês a 20 de outro. Ele quebra, ele começa a partir tipo do dia 21, mais ou menos, tá? Por quê? Porque esse era o calendário que não é a Israel, não, é o calendário que está na minha e na sua Bíblia. E essa parte não foi exclusa da Bíblia, tá certo? Então, a primeira coisa é a gente entender isso. A segunda coisa que é muito claro a gente compreender tá?
Como, então, que pode as tribos estarem associadas a um determinado mês? Se, por exemplo, tem mês que tem 13, tem anos que lá na própria Bíblia, né? E até hoje, em Israel, tem 13 meses. Por exemplo, eu nasci, né? Se você fizer a correlação da data do meu nascimento lá para o calendário bíblico, eu nasci em Adar 2. Significa que só daqui a 7 anos que eu faço aniversário? Como que ia ser? A gente tem um código aí. É o seguinte, é porque o nosso calendário gregoriano, ele é um calendário solar, enquanto o calendário bíblico, ele é solar lunar. Por quê? Os meses são baseados no movimento da Terra em relação à Lua, mas os anos são baseados no movimento da Terra em relação ao Sol, assim como é o calendário gregoriano. Então, o que acontece? Né? Eu, que sou da área de engenharia, você me corrige se ficar complexo, porque às vezes eu uso algumas coisas que às vezes me chamam a atenção por causa disso e alguns termos. Certo? Eles precisam ter essa referência. Para que eles sobrevivam ali e consigam manter os costumes. Então, o que a gente sabe muito bem que de Israel vem aí grande força da parte científica do mundo está em Israel, alta tecnologia. Então, o que foi feito? Foi feita a interpolação de um calendário onde, independente de ter 13 meses, existe uma fórmula matemática no decorrer do tempo que vai alinhar o calendário solar e o lunar para que eu descubra os pontos em comum com o calendário gregoriano, para que as pessoas que vivem em outras partes... Então, pessoal, a gente tem uma coisa, essa interpolação. Agora, os judeus ao redor do mundo, tcharam, podem associar facilmente os meses às tribos. Porque agora a gente interpolou. O calendário gregoriano, ele é totalmente solar, enquanto o calendário bíblico é solar lunar. E é por isso que, para ajustar, não o contrário, tá? Para fazer o ajuste solar, para ajustar o ajuste solar, eles incluem um mês de tempos em tempos, que é o mês 13. Esse ano, nós temos 13 meses no calendário bíblico. Por quê? Porque essa interpolação necessita ser ajustada, senão eles vão ficar fora do tempo. E aí o que acontece? Insere-se mais um mês, porque a cada ano eles vão perdendo alguns dias de diferença. E aí eles voltam de novo. Então, todo ano que tem 13 meses, o que isso significa para nós? Que o solar, o calendário gregoriano e o calendário bíblico, que até hoje é usado em Israel, ele está unido de novo. Porque eles corrigiram esse problema de discrepância que afasta o movimento solar, né? E do calendário gregoriano. Ficou claro?